Tuca aí para mim, por favor, que os irmãos não vão prestar atenção hoje. Ou então somos Sérgio. Eu até que não fica tão bem, não, mas está muito calor mesmo. A Chile não gosta que eu corte cabelo. Ela cortou meu cabelo, que ela é quem corta o cabelo de todo mundo aqui em casa, né? Seja máquina ou o que for. Ela fica muito triste quando eu corto, mas eu explico para ela e convenço, que eu falo, está tão calor. Aí ela fala, se eu pudesse, eu faria a mesma coisa. Eu falo, então faça, mas ela não tem coragem. Eu ia fazer, depois desisti. Eu ia fazer, mas depois desisti. Tem que fazer. Deixa teu cabelo bonito lá, dá uma olhada no chat lá. Maurício. Bom, eu até queria imitar o Joadson, mas não consigo ficar bonito assim igual ele, sabe? Olha a Xuxa, tá sempre o cabelo careca. Boa noite, gente. Eu estou na rua, por isso estou com a câmera desligada. A Xuxa nem deixa mais o cabelo crescer. Cresceu, ela tá rapando, sempre rapando. Aqui não cresce mais, não. Ô, Sérgio, e você tem a barba? Tem a barba também? Não, a minha barba é muito rala, ela é cheia de buracos, cheia de defeitos. Eu não deixo barba crescer, não. Não combina comigo, não. Dá 2 times de futebol, 11 de cada lado. Barba envelhece muito. Se a minha barba fosse igual a do Fernando, aí eu nunca faria. Eu já desci na congregação que o pregador agora tem que ser careca e barbudo. Barba envelhece muito. Viu, Sérgio? Menino. Hein, Sérgio? Que a tua barba dá 2 times de futebol, né? 11 de cada lado. Ó, eu tô tratando você como cristão, tá? Daqui a pouquinho eu vou te tratar você como o meu passado católico, hein? Boa noite, irmão. Boa noite. Oi, Joel. Boa noite, Joel. Oi, Giovanni. Boa noite, Giovanni. Sei. Irmãos, eu queria cantar um hino aqui para encorajar os irmãos hoje, tá bom? Estamos falando sobre o reino de Deus e eu particularmente sei que no nosso encontro passado, talvez eu tenha sido um pouquinho surpreendente, né, para não dizer um pouquinho duro, mas espero que todo mundo leve bem a sério, né, a comunhão, né, e vocês me contribuem com isso, tá bom? Eu chamei a chave aqui para mim, para a gente cantar. Vou abrir aqui um pouquinho. Pode ficar com o cabelo assim mesmo, eu fico mais para cá, por favor. Muito bem. As pessoas não vão olhar para o seu cabelo, você não deu tempo de temperar. A gente chegou da loja agora há pouco, tá? Quase não dá tempo de fazer nada. Tá bom. Eu pedi que os irmãos não soltassem seus microfones, né? Pra gente... Irmão, estamos vendo Chile. Estamos vendo Chile. Você está vendo a Chile agora? Não estou vendo. Não está vendo? Não vai encostar mais. Dá para ver. Tem que virar o celular, viu, minha irmã? Estou vendo agora. Que bom. Que Deus nos abençoe bastante, né, em tudo que a gente for fazer hoje. E que a gente esteja sempre edificando os nossos irmãos. Tá bom? Pode ser isso? Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede
Por ti minha alma espera nele, com fé e calma. Jesus de todos os males salva, te abençoa do alto céu. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Mas em breve, dores findas, no dia alegre de sua vinda, se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o venhas, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus Jesus virá. Amém. 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 Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por meus irmãos. Obrigado por meus irmãs. O Senhor me deu naturalmente a Sara e o Sandro, meus dois irmãos. E como foi bom ter uma família, minha mãe, meu pai, mesmo que não tenham sido, na maioria das vezes, tão corretos. E mesmo que nem eu tenha sido um filho ou um irmão tão correto. Mas muito obrigado, Senhor bendito, porque o Senhor me trouxe uma nova família. Muito obrigado, Senhor, porque o teu reino aqui na terra mostra a família que o Senhor tem para nós. Obrigado pela Clarilídia, que é minha irmã. Obrigado pelo Joel, pelo Joadson, José Augusto, pela irmã Hilde, pelo Paulo, pelo Fernando, Helena. Obrigado pelo Giovanni. Obrigado pela Irene. Obrigado pelo Dirceu, pela Thaís, pela Cleonice. Obrigado pela Jura. Obrigado pelo Serjão. Obrigado pela Tassiane, pela Julie. Muito obrigado pela Patrícia. Muito obrigado, Senhor bendito, pela Sandra, que chegou agora há pouco também, pela Cleia. Obrigado pelo Esdras, pelo Maurício. Muito obrigado, Senhor, pela Helena e por tantas pessoas, Senhor bendito, que estão na nossa casa, na nossa família. Obrigado pela Jéssica. E são minhas irmãs, meus irmãos, meus pais e minhas mães. Obrigado porque a gente se encontrou aqui, Senhor, neste reino, nesta família onde o Senhor reina, onde a sua vontade ela é feita. Eu quero te agradecer muito, Senhor bendito, por tudo aquilo que temos aprendido juntos, em todos os lugares que nos encontramos, seja através de um celular, de um computador, de um tablet, especialmente por aqueles que se encontram pessoalmente. Muito obrigado por isso, por essa família. E que hoje, Pai, possamos mergulhar ainda mais nas verdades sobre o seu reino, nesta verdade sobre o seu reino hoje, que é a família, que é essa família que o Senhor nos deu. Nos prepare para vivermos nesta família. Traga mais pessoas para viver nessa família. Uma família que cada dia se constrói mais no amor de Cristo. Uma família que cada dia mais está treinando para sermos irmãos no céu eterno. Nos ajude, Senhor, a suportar uns aos outros, como um dia suportamos os nossos irmãos, talvez os nossos pais,
como os nossos pais, nossos irmãos também nos suportaram. E muito obrigado, Pai Santo, porque aqui é que nós aprendemos como servir. Aqui nós, na tua igreja, Senhor, nós aprendemos como família a preferirmos uns aos outros em honra, como diz a tua palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos colocou todos para sermos seus filhos, porque todos nós temos um Pai que está nos céus. Em nome de Jesus que nós oramos hoje e sempre. Amém. 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 Irmãos, na semana passada nós falamos, eu falei que tínhamos duas coisas, né, que para a gente falar, que a gente tem no reino de Deus. Fecha a porta. Oi? Fecha a porta para ele não sair. Oi, Cleia, não ouvi o que você disse. Eu não sei se a irmã Cleia está querendo falar comigo aqui ou não. Desculpa, eu queria dizer também que eu também agradeço por ter você da sua família como nossa família. Que coisa mais linda. Que coisa mais... Não faça desculpa por isso, minha irmã. Faça mais vezes. É minha irmã. É verdade. Né? Olha, nós temos algo tão especial, né? E eu espero que hoje, esse nosso encontro, abrindo a Bíblia, que isso fique muito mais forte na gente, tá bom? Que você tome uma decisão muito séria, né? De abrir os seus olhos, né? De enxergar. E isso é muito importante. Então, nós falamos que tem que ter comunhão, e falamos que comunhão é dividir mesmo. Espero que a igreja se prepare, né, para cumprir na igreja hoje, como a igreja cumpriu lá no dia de Pentecostes, né, que todo mundo tinha tudo em comum. Eu sei que muitas famílias só tem um cristão nela. E eu sei que é complicado quando o marido é cristão, a esposa não é. É complicado quando a esposa é cristã, o marido não é. E até é mais difícil também quando os pais são cristãos e os filhos não são, e o pai quer ter comunhão, quer dividir, né? Porque o mundo não entende isso. O mundo é incapaz de compreender o que é comunhão. O mundo assim como o mundo também é incapaz de compreender o que é perdão. Mas, mesmo que o mundo não compreenda, mesmo que familiares não compreendam, mas nós temos que fazer o que Jesus nos ensinou. E Jesus nos ensinou a comunhão. E eu finalizei o nosso encontro na semana passada dizendo um pouquinho sobre família. E esse é um assunto delicado, que talvez eu vá falar alguma coisa hoje que você ou você não vai aceitar, ou não tem como não aceitar, não porque vem de mim, mas porque a Bíblia, ela diz isso que eu vou dizer, tá bom? Mas eu sei que muita gente vai ficar espantada, muita gente vai se recusar a fazer isso, ou enxergar desse jeito. Mas foi o Senhor Jesus quem ensinou isso. Não é? A Bíblia, ela traz um conceito muito importante que faz parte do reino de Deus. O reino de Deus, nós falamos na semana passada, que o reino de Deus, ele é espiritual, e ele acontece dentro da gente. O próprio Jesus disse, né, o reino de Deus, ninguém vai dizer, o reino está aqui, ou está acolá, ou está ali. Não, o reino está dentro de nós. O que acontece dentro de nós é o reino de Deus. Então, o reino de Deus tem que estar acontecendo. O lugar onde... o que Deus faz, o que Deus reina, é dentro de nós. E nós nos submetemos a esse reino, né? Do Filho do seu amor, né? Colossenses capítulo 1, versículo 3 ensina muito bem sobre isso. Então, vamos trabalhar nesse reino que está dentro de nós, que você faz parte dele. Quando você nasceu da água e do Espírito, você entrou nesse reino. Né? E neste reino, você é um templo, você é uma morada, né, do Espírito Santo dentro de você. E quando nós estamos juntos, como está acontecendo aqui agora, é a igreja acontecendo. Né? Então, o reino de Deus se fortalece aqui com a igreja acontecendo. Não quero complicar muito esse assunto, eu quero ser mais simples possível.
Mas hoje eu quero concluir aquela ideia que eu sugeri no finalzinho do encontro na semana passada, que a gente entenda que este reino, o domínio de Deus, Deus dominando sua vida, Deus dizendo e você obedecendo, você sendo um súdito, né, do rei, você participando da vontade de Deus neste mundo, e ele já existia lá no céu. Né? Como as coisas acontecem lá no céu? A gente falou isso semana passada. Como é que Deus se relaciona com os anjos? Como é que se relacionam uns com os outros? E aí você percebe, né? Aí você percebe claramente que Jesus nos deu uma lição das mais importantes. E esse vai ser o nosso tema central hoje. Família, né? Porque o reino de Deus é composto por famílias, né? Famílias. A família na Zona Sul, lá no Rio Grande do Sul, a família em BH, Belo Horizonte, família em São Paulo. Onde você está com a sua família na fé. Mas também nós temos a minha sou eu, Shirley, Levi e Natan. Essa é a minha família, né? Mas vamos ao assunto mais importante. E o que é o mais importante nisso? E eu penso que o mais importante em qualquer tema é a intenção. E eu quero tentar hoje transmitir para vocês qual a intenção de Jesus ensinar que nós somos uma família. A maior de toda intenção é você ver Deus como Pai. Você já parou? Eu não sei se vocês já fizeram isso, irmãos, mas você já viu quantas passagens bíblicas no Novo Testamento você vê os apóstolos, os discípulos de Jesus escrevendo nosso Deus e Pai? Quase todos os livros do Novo Testamento, ele traz essa referência importante, nosso Deus e Pai. Tem muitos versículos que falam sobre isso. No cabeçalho das cartas, né, no comecinho das cartas, no finalzinho delas. Quando quer falar de algum assunto muito sério e quer chamar a atenção das pessoas, ele faz esse apelo. Deus é Pai. Jesus usou essa palavra nos evangelhos de forma tão especial. E olha que interessante, meus irmãos e irmãs. No Velho Testamento, os judeus não ousavam falar Deus. Eles não ousavam falar Deus. Tinha até aquela ideia de que eles falavam Jeová exatamente para não falar Deus. Né? Que era um joguinho de letras, né? Que significava Jeová, não é nome. Até porque, meus irmãos e irmãs, Deus não tem nome. A palavra Deus é uma designação. Deixa eu explicar isso. Eu sou humano. Aqui em casa tem uma cachorrinha chamada Mia. Ela é um animal. A designação da Mia é que ela é um animal. A minha designação é que eu sou humano. A irmã Thaís é humana. Sua designação. E tem muitos humanos, por isso que se coloca nome. Cleonice, Hilde, Clarilídia, Sérgio, Sandra, né? Nós temos lá que somos muitos. Mas a palavra Deus é uma designação, é que aquele ser, ele é onisciente, pode saber tudo, ele é onipotente, pode tudo, e ele é onipresente, pode estar em todos os lugares. Então, quem tem essas três características é Deus, não é? E então a palavra Deus é uma designação. Então os judeus respeitavam muito isso. Não ficavam levando o nome de Deus em vão. E era castigado severamente quem ousava falar de Deus. Eles falavam, né, Jeová, nosso Senhor, Senhor dos exércitos.
Senhor das consolações, né? Tem até um hino bem interessante que fala, né? Jeová Jireh, meu Senhor, Simen Kenturi Avé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, né? No controle está, meu Deus, tudo governar. Né? Ele fala vários nomes que se davam, né? Então, ele falava o Senhor dos Exércitos, o Senhor da Guerra, o Senhor da Consolação, né? Agora, Jesus chega para todos nós, e chega para nós também, e ao invés de ficar falando Deus apenas, ele começa a colocar Deus Pai. Ele começa a dizer para os judeus falarem assim, por que vocês não chegam para Deus e chamam ele de Pai? Mas os judeus achavam que isso era tão distante, tão longe. Por isso que quando Jesus chega a falar Abba, Pai, quer dizer paizinho. E eles se ofendiam quando Jesus ensinava isso. Mas a lição de Jesus para nós é muito importante. Ele trabalhou muito para que a gente olhasse para Deus como Pai. Porque isso muda tudo, irmãos. Porque se você tem do seu pai, com todos os defeitos que o seu pai deve ter tido, ainda mais nós que vivemos na primeira geração de cristãos, talvez você seja o pai, você seja a mãe, né? Os primeiros pais e as primeiras mães, os primeiros filhos da igreja do Senhor Jesus no Brasil, não é? Mas a gente sabe da dificuldade dos nossos pais, não é? O meu pai se divorciou da minha mãe, a gente praticamente cresceu sem o meu pai em casa, com muita dificuldade, somente minha mãe. Então, quer dizer, você tirou cabeça da família, né? Não tem nada. Então, nós temos famílias muito difíceis. Nós temos irmãos e irmãs órfãos, né? Nós temos muitas pessoas, talvez alguns que estejam aqui também, são órfãos, que nunca tiveram pai e mãe. E por causa de não ter essa experiência com um pai verdadeiramente cristão, que servia a família como Cristo serve a igreja, e talvez alguns que não tiveram pais cristãos, não tiveram uma família bem estruturada, tenha dificuldade de olhar para Deus como pai, porque muitas vezes a nossa referência de pai não é boa. Mas não vamos nos esquecer de Salmo, né? Salmo 27, o que ele diz: se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. E Jesus teve muito trabalho com isso, tá? De fazer com que os seus discípulos olhassem para Deus como pai. E na carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, João se coloca, né, no lugar de servo de Deus e faz as pessoas perceberem que Deus os trata como filhinhos. Não foi João falando na carta que ele escreveu, nas 3 cartas, né? Foi o próprio Espírito Santo falando por Deus, olhando para a gente e dizendo, filhinhos, se vocês tiverem pecado, não é? Nós temos advogado junto ao Pai. Olha que coisa incrível. Então, a gente precisa ensinar para a igreja que nós temos um Pai. A gente não foi abandonado por Ele. E é um Pai justo. Hebreus, capítulo 12, nos ensina que é um Pai que nos corrige porque nos ama. Porque se nós não sofremos essa correção do Pai, nós somos como bastardos e não filhos, ele diz lá no contexto. Então, irmãos, que hoje nós possamos olhar para a nossa família como todos nós somos irmãos e temos um só Deus e Pai. Efésios capítulo 4. Nós temos um só Deus e Pai de todos, que age por meio de todos, está em todos. Olha que coisa mais incrível, né? Então, como era bom ter o abraço do meu pai, mesmo ele sendo tão frio comigo, muitas vezes na minha vida, ter praticamente nos abandonado, né, quando éramos pré-adolescentes ainda, mas era bom. O pior que ele tenha sido, o ser humano precisa. E olha, nós estamos caminhando para um abraço daqueles no nosso Pai eterno. Olha, Jesus veio nos apontar esse Pai. E, por favor, nunca permitam que um irmão seu, meu, na igreja, ou da família, nunca permita que eles desprezem isso. Né?
que seja o motivo das nossas pregações, que seja o motivo das nossas visitas. Ó, foi o nosso pai que me mandou aqui falar com você. Ele mandou eu vir aqui interceder. Né? Ô, meu irmão, volta para o nosso pai. Nosso pai do céu está de braços abertos te esperando. Né? Acate a vontade dele, né? Sirva a ele, ele vai cuidar de nós. Isso é muito importante. Pois qual é o filho que pedindo um pão para o pai lhe dará um peixe? Ou, desculpe, lhe dará uma pedra. E qual é o filho que pedir ao pai, né, que ele lhe dê um peixe e o pai lhe der uma cobra? Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Então, assim, se derrame mesmo diante dos pés do seu Pai. Nós temos um Pai, gente. E Deus não quer ser nosso Deus apenas. Ele só usa o ser Deus quando ele precisa nos livrar das garras do inimigo. Mas se você e eu nos colocarmos no nosso lugar de filhos e olhar para Deus como Pai, um pai justo e verdadeiro, você vai perceber que ele está o tempo todo atento com você, que ele fica tão preocupado com você. Ele fica tão preocupado. A Bíblia diz que ele não dormita nem dorme. Lá no texto diz, né, que é o guarda de Israel. Mas o nosso pai, quando nós estamos em apuros, ele vira um guarda, um senhor dos exércitos. Quando o nosso pai nos vê sofrendo, que a gente não consegue falar mais para ninguém, ele é o nosso Deus consolador. Quando nós estamos perdidos, ele se torna o nosso bom pastor. Esse é o nosso Pai. E as pessoas têm que encontrar isso na igreja, irmãos. Aqueles que estão à frente da igreja, aqueles que têm possibilidade de estar conduzindo, organizando a igreja do Senhor, têm que promover um ambiente de família. A igreja não pode ser um clube, um encontro de fim de semana. A igreja não pode ser um prédio, a gente falou isso semana passada. Igreja não é local. A igreja acontece, como está acontecendo aqui agora. Eu espero, irmãos, que eu esteja aqui fazendo todo mundo aqui pensar em Deus como Pai. Eu espero que esse clima que a gente tem aqui agora seja o clima de um monte de filhos, né? Uns aí chegando para esse nosso Pai dizendo, Pai, me sacode. Né? O outro, Pai, me acode. Outro, Pai, me ajuda. O outro, Pai, me perdoa. Né? E, irmão, você está precisando de perdão? Vamos lá, eu vou pegar junto com você, a gente vai se apresentar a Deus junto. Quando você for orar com o irmão, pega na mão dele e fala, vamos falar com o nosso Pai? Mas não fica assim, dando uma de intercessor, sabe? Ó, Senhor, ajuda esse irmão a fazer isso. Não, fala, Paizinho, eu tô com meu irmão aqui do lado. Ajuda ele. E me ajuda a enxergar onde eu posso ajudar ele. No que ele precisar, Pai. E olha como foi incrível quando Jesus ia ensinar sobre oração, né? Ele começa a oração dizendo assim, Pai nosso que estás no céu, Mateus capítulo 6. Olha como Jesus começou ensinando sobre oração. Pai nosso que está no céu. Ele não colocou Pai nosso que está aqui do nosso lado, ou Pai nosso que está dentro de nós. Por quê? Por que ele falou que está no céu? É porque ele está preparando um lugar para a gente. Nós somos peregrinos nessa terra. Só peregrinos, somos andarilhos. Mendigando aqui, mendigando um pouco ali. E esse Pai que está no céu, ele sabe que todo mundo sofre aqui. Sabia disso? Que Deus sabe tudo que você está passando? Ele sabe que você sofre. Mas ele não quer que a gente se engane, achando que a gente quer que tudo nesse mundo seja solucionado. O que ele quer mesmo é que você compreenda que ele não quer este mundo para você mais. Ele não quer esse mundo para você. Ele não quer esse corpo para você. E hoje eu quero dizer uma coisa para vocês. Podem até achar estranho. Mas Deus não quer esta família ou estes parentes para você. E hoje eu quero falar uma grande diferença, irmãos, de parentes para família. Bom, eu não posso continuar esse assunto sem deixar muito claro para vocês.
algo muito importante. Eu quero que os irmãos abram aí comigo, por favor. Capítulo Efésios 5:31. Efésios 5:31. Depois de Gálatas, né? Coríntios, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 5, versículo 1. Desculpa, 5:31. Efésios 5:31. Ensinamento sobre lar cristão, marido, esposa. Mas eu quero aproveitar esse detalhe, né? Eu não acho necessário estar explicando todo o contexto aqui, tá? Mas a instrução aqui é sobre família. E aí ele diz assim, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Homem aqui é genérico, tá? Homem e mulher. Deixará pai e mãe. E se unirá à sua mulher. E se tornarão uma só carne. Tudo bem que ele está aqui falando sobre a igreja, mas esta verdade ela é muito importante. Quando a Bíblia diz que o marido e a esposa deixarão pai e mãe e se tornarão uma só carne, a Bíblia chama isso de família. A palavra família, ela vem de uma origem. A origem dessa palavra significa um conjunto que está perto. É da mesma família. Ou seja, ela tem a mesma origem, ela tem a mesma ideia, elas estão juntas, as pessoas estão dentro de um conjunto. Essa é a ideia de família. Tá certo? A família, ela precisa de algumas coisas. A família precisa estar presente. Ela precisa tomar decisões em conjunto. Ela precisa andar junto. Para onde um vai, o outro vai também, porque é família. Essa é a ideia de família, certo? Muito bem. Quando um homem se une a uma mulher, cria-se uma família. E aí o verbo que ele coloca quando isso acontece é: enquanto um se junta, esses que se juntam deixam. Então, quando você se une ao seu marido e a esposa se une ao seu marido, e o marido se une à sua esposa, eles criam uma família nova. Aquela que era família, porque ele morava lá, não é mais família. São parentes, tem vínculo sanguíneo, mas não é mais família. Eles são parentes. Muito respeito por minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos. Fazemos muitas coisas juntos em união. Mas a minha família agora sou eu, Shirley, Levi e Nathan. A minha mãe é minha parente. E é minha mãe, eu devo respeito a ela. Mas ela não pode mais me tratar hoje como se eu estivesse ainda na casa dela. Porque quando nós deixamos pai e mãe, nós estamos deixando o quê? Deixando que aqui eles nos controlem, estamos deixando que eles nos comandem a vida. Se nós permitirmos que os nossos pais ou os nossos irmãos no sangue interfiram na nossa vida conjugal, na nossa família, não vai dar certo. É necessário que haja essa clareza para todos nós, irmãos. A nossa família, ela tem que conviver com a gente. Tem que andar junto, tem que decidir junto para onde vai os outros vão. Eu não posso fazer isso com a minha mãe mais, não posso fazer isso com a minha irmã nem com os meus sobrinhos. A gente vive junto, fazendo coisas juntos. Mas eu não posso permitir que eles interfiram no meu relacionamento com a minha esposa, nem da minha esposa comigo. Tem que ficar muito claro que esta é uma nova família. E eu sou o cabeça da minha família, como Cristo é o cabeça da igreja. Por que isso? Não é porque é ruim, não. É porque a nossa família estava acostumada a nos tratar porque morávamos todos juntos lá. Eu, minha irmã, meu irmão, meu pai, minha mãe. Era uma regra.
E quando a gente sai de casa, o que acontece? Eles não se acostumaram ainda que a gente não está sobre as rédeas deles. Olha, por melhor que a família se dê bem, se você quer que a sua mãe continue sendo sua família, então traga ela para morar dentro da sua casa. É um conselho que estudando por causa de textos bíblicos. E o texto bíblico deixa claro, deixará homem, pai e mãe, deixar. Deixe que ela vai cuidar da vida dela agora, tá certo? E o filho dela agora está criando uma nova família. Por que eu estou ensinando isso agora? Por que eu estou falando sobre isso agora? Porque Jesus, ele toma muito cuidado quando ele começa a falar para as pessoas da influência da família. Você lembra quando Jesus estava lá pregando o evangelho na casa dos seus discípulos? E aí bateram lá na porta e falaram, ô Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. O que foi que Jesus respondeu lá? Quem é minha mãe, meus irmãos e irmãs? Aí Jesus apontando para todo mundo que estava ali, dizendo assim, minha mãe, meus irmãos e irmãs, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque a palavra família significa andar junto, estar junto, combinar tudo. E tirando eu e minha esposa e meus filhos, é a igreja. A igreja é minha família. A minha esposa precisa estar na igreja para ser a minha família abençoada ali. Entende? Então, por quê? Porque a gente tem que andar junto na igreja. Se você não está junto, participando de tudo na igreja, isso não é família na fé. Então, eu apontei aqui 2 famílias. E eu quero abrir alguns textos aí para os irmãos para confirmar o que eu estou dizendo. Vamos lá, irmãos. Abra comigo aí, por favor, Gálatas 6:10. Já está em Efésios, né? Vamos lá. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família na fé. A gente deve fazer o bem a todos, mas principalmente quem? A família da fé. Olha a consideração que a igreja tem que ter para a gente. Eu não maltrato a minha mãe, eu ainda respeito muito a minha mãe, Dona Maria Ivânia, eu acato muitas coisas dela, ela me dá os conselhos dela, tudo bem, eu aceito com carinho, com amor, com educação, mas ela não está mais na minha família. Ela não está agregada a mim para ter um projeto de vida. A não ser que minha mãe more comigo. Porque minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos, eles ainda têm uma sensação de posse, como se eu fosse deles. Às vezes minha mãe ainda brinca assim para Chile. Ah, não, mas você não se meta muito. Não, porque ele é meu filho ainda, viu? Eu tô falando em situações bobinhas. Assim. Olha, dona Chile, você faça isso porque eu sou mãe deles, tá? E eu que mando, hein? Ela tem 84 anos, é muito lúcida. Mas isso é uma brincadeirinha que eu não posso deixar que isso se torne real na minha vida. Até porque ela é muito independente, ela é viúva, vive na dela, sozinha, no cantinho dela, na casa dela. A gente dá apoio. Quando precisa, liga para mim, eu levo ela no médico, faço tudo. Mas assim, na coordenação, na organização da minha família, ela não faz parte mais. Talvez seja por isso que Jesus disse lá no Evangelho, quando o rapaz disse assim, deixa primeiro enterrar meu pai. Ele disse, deixa enterrem os próprios mortos. Jesus queria muito que as pessoas compreendessem a importância da família na fé e da sua própria casa, da sua família. A gente vê muitos casais hoje na igreja que há tanta interferência, que moram com os pais e aquela coisa, e não desenvolve a família. O marido, a esposa e os filhos, eles têm que ter um projeto de vida deles.
e sempre envolvidos na igreja, porque senão a igreja não é forte. Se uma família não é forte, a igreja não é forte. Uma igreja, uma congregação, quando tem famílias divididas, cheias de confusão, a igreja é fraca. A igreja não tem força. Olha o estudo que tivemos há pouco sobre presbítero, a importância da família, marido, esposa e filhos. A família é uma igreja em miniatura. Quem não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus, né? Ali o texto fala de 1 Timóteo, capítulo 3. Então, vamos aos textos. Efésios 2:19. Gálatas, depois de Gálatas, vamos para o capítulo 2, versículo 19 de Efésios. Efésios 2:19. Olha o que ele diz. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois família de Deus. A palavra família aqui está se referindo à igreja. Eu tenho minha esposa e meus filhos, e depois deles, não é? Ali com eles, porque eu tenho uma responsabilidade, é a igreja. A igreja é a nossa família. Muito cuidado com os parentes, aqueles que eram família, hoje são parentes, e fica arrastando vocês para os mesmos ritmos da sua parentela. É claro que a gente já está tão acostumado a chamar todo mundo de família, que hoje se eu chego para minha mãe, para minha irmã, meus sobrinhos, e falar assim, vocês não são mais minha família, eles vão ficar ofendidos. Eu estou dizendo isso aqui claramente porque estou na presença de vocês. Mas eu sempre mostro para eles que eu tenho minha família na fé. Eu quero que minha irmã, meus sobrinhos, minha mãe entendam que eu tenho uma família de Deus, que é a família que vai comigo para o céu eterno. E aqueles que são meus parentes aqui, se não aceitarem o evangelho da salvação, se não adorarem ao Senhor Deus em espírito e em verdade, eles não são minha família nem na fé. Parece-me que Jesus queria que as pessoas fizessem uma escolha muito clara. Nós precisamos fortalecer a igreja, que é o reino de Deus aqui na terra, irmãos. E ele se fortalece como família. Tem que ficar muito forte isso. Efésios ainda, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 11. Mateus 7, 11. Diz assim, ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, vos dará coisas boas aos que lhe pedirem. Aquele texto que eu falei agora há pouco com vocês. Nós temos um Pai que é Deus. Quem não se submete a este é bastardo, não é filho, não está agindo como filho. No primeiro capítulo do Evangelho de João, ele deixa muito claro ali, após o versículo 11, que diz assim, veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se vocês me permitem, eu vou fazer uma paráfrase aqui. Mas a todos quantos receberam o Pai, Deus deu-lhes o poder de serem família de Deus. Mateus 12, 25. Mateus 12, 25. Diz assim. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, isso mesmo, Mateus 12, 25, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa ou família dividida contra si mesma não subsistirá. Família tem que ter, é essa a ideia de Jesus Cristo, é que o reino dele é composto por uma família, não por parentes, porque quando o homem se uniu à sua esposa, ele deixou o pai e mãe e se tornou uma só família. Então nós temos aqui a nossa família que convive com a gente, e essa família é a minha esposa e são os meus irmãos e irmãs em Cristo.
Jesus não falou isso para que um parente se sentisse ofendido. E eu não estou aqui de maneira alguma encorajando vocês a tratar com desdém, com desrespeito aos seus parentes. Mas a família tem que estar junta. A palavra família, ela é muito presente no reino de Deus, porque ela significa que você tem pessoas ao seu lado, pensando igual a você. E temos que tomar muito cuidado, porque quem não está instruído por isso, e que não faz parte hoje do seu convívio, não vive na sua casa, pode querer influenciar tanto você. E olha como é triste que parece-me que às vezes os nossos parentes querem criar partido dentro da nossa casa. Às vezes, parentes colocam o marido contra a esposa. Olha, eu posso cometer todos os erros. E a Shirley pode ter sido assim, perfeita em tudo e não ter errado em nada. Mas a minha mãe sempre vai me defender, mesmo eu estando errado. Tá errado. A gente brinca com isso, acha isso bonito, mas isso é feio demais. Porque muitas vezes, sabe, a gente permite que os nossos parentes atrapalhem uma equipe que tem tudo para dar certo, que é você, sua esposa e seus filhos. Tem que ter independência. A gente só não tem independência da igreja, mas com relação às pessoas que têm o nosso sangue, são nossos parentes, tem que tomar muito cuidado o quanto eles nos influenciam. Tem pessoas que estão muito mais na casa dos seus parentes do que nas reuniões da igreja, do que nos eventos da igreja. A igreja não cresce se a gente não cumprir o que Jesus queria. Foi Deus quem disse para deixar pai e mãe. Ele quem disse isso, não sou eu. A palavra deixar está muito claro. Você não faz parte mais daquela associação. Você os ama, eles fazem parte do seu passado, eles podem fazer parte do teu presente se estiverem na igreja, mas tem que ter muita sabedoria. A mulher, a mãe, a avó sábia, que faz parte da igreja, ela entende isso. E ela olha para o filho também como irmão. Como é possível se às vezes a gente precisa a gente tem uma espécie de um conflito com um parente nosso, se ele não está na igreja, como é que fica? E se ele estiver na igreja? Então, as relações, elas são muito importantes no reino de Deus. Lembra que a gente falou? O reino de Deus onde a vontade de Deus é feita. E quando Jesus estava lá naquela casa, com seus discípulos, e chegaram para ele dizendo: sua mãe e seus irmãos e irmãs estão lá fora. O nosso Senhor, o nosso Deus, que instrui, que é o cabeça da nossa vida, ele vira para a gente e diz: minha mãe, meus irmãos e irmãs, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. E se não fazem a vontade do meu Pai que está nos céus? Não é meu irmão, nem minha mãe, nem meu pai. Não é verdade? Isso estou falando da igreja. Tá certo? Agora, a família nem entra muito neste contexto. Por quê? Porque a Shirley e eu somos um. Nós temos que pensar igual. Às vezes nós estamos aqui, já vou te dar a palavra, Thaís. Às vezes nós estamos trabalhando sobre unidade da igreja, né? A unidade que Paulo fala lá em Coríntios, capítulo 1, ele diz assim, que faleis todos a mesma coisa, não haja entre vós divisões, mas que vocês falem a mesma coisa, tenham o mesmo parecer, o mesmo pensamento e tudo. Tem que ser assim com a esposa também. Se os parentes começarem a se envolver demais na sua relação com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, a avó querendo educar o filho diferente do que os pais querem, e a gente está deixando isso acontecer. Os avós, os parentes estão influenciando a nossa família, que era para ser instruída na igreja. É claro, de maneira suave, sem chegar para os nossos familiares, assim, não, você não tem nada a ver comigo, não. Não estou falando disso, que Jesus não ensinou a gente a ser estúpido com ninguém, não ensinou a gente a maltratar ninguém, nem desprezar ninguém. Não, mas isso é uma questão de organização da vida.
O reino de Deus, onde Deus reina, ele é o nosso Pai. E todo aquele que faz a sua vontade é meu irmão, irmã e mãe. Então, sou eu e minha família que está junto comigo dentro de casa todos os dias. Mas um parente, meu irmão ou minha irmã, que está lá na casa deles, na vida deles, não podem chegar na minha casa e dizer que está alguma coisa errada, ou ficar colocando a Chile contra mim, ou eu contra a Chile. Jamais. E isso acontece muito nas famílias. Quase todo mundo que a gente entende hoje na área de psicologia que se atende sempre tem influência, porque as pessoas não aprendem isso de Deus. A igreja é o lugar onde nós aprendemos a ser família. Na igreja de Deus, onde as coisas acontecem. E Jesus está nos preparando na igreja para sermos essa família no céu. Oi, Thaís. Fala antes de eu concluir, por favor. Irmão, e no caso, se o cristão, a mãe não é cristã, e aí ela é uma pessoa idosa, como fica? Tem que ter os cuidados. Sim, Thaís. E a Bíblia diz que a gente tem que cuidar, sim, dela, se ela for idosa. Assim, tanto a mãe quanto o pai, a gente pode... A questão aqui, Thaís, não é se não cuidar deles, ou não deixar eles isolar, mas eles não podem influenciar a nossa vida. Eles não podem direcionar a minha família mais. Nós temos que tratar nossa mãe e nosso pai como, mas primeiro da família da fé, né, que a gente tem que fazer, e os nossos pais, é claro. E eu conheço muitas famílias que eles nem dão bola para os pais velhinhos que precisam de ajuda. É muito importante cuidar deles. Mas o que eu estou falando aqui, Thaís, é com relação à influência dos pais na nossa vida hoje, na vida do casal. Ah, tem boas influências? Tá, mas você tem que saber medir. E é muito importante medir isso. Porque a gente está falando do reino de Deus, o reino de Deus onde a vontade de Deus é feita. Não a vontade mais da minha mãe. Entendi. Nem é a vontade sobre minha esposa. É a vontade de Deus sobre a minha casa, eu, Sheila, Levi e Natan, e a vontade de Deus na igreja que eu coloco minha família. Entendeu, Thaís? Então, não posso permitir que minha mãe influencie, que eles nos direcionem. Entendeu? Mas cuidado, a gente tem que cuidar das pessoas que são nossos parentes. É claro que sim. Assim como a gente tem que cuidar também até daqueles que não são, que às vezes a gente pode estender a mão e ajudar ao próximo. Lembra que Jesus ensinou na parábola lá do bom samaritano? Então a gente tem que ajudar e acolher todo mundo. Mas a questão aqui é controle. Quem controla a minha vida? É Deus. É a família de Deus. Então, todos nós, como família, obedecemos ao nosso Pai. E a nossa casa, marido e esposa, tem que estar na igreja. Esse é o ponto mais importante. Que se a sua casa não estiver na igreja, a sua casa está dividida. E a gente leu agora que o reino não pode ser dividido contra si mesmo, senão ele perece. Entendi. Né? Ele perece. Irmão Zé Augusto, eu não sei quem levantou a mão primeiro. Glória a Deus, Sérgio. Se o Augusto for breve, eu deixo ele falar primeiro. Tá bom. Sim. Pode falar, Gel. Não, eu deixo para o irmão. Bom, primeiro. Que coisa incrível, Sérgio, maravilhosíssimo. E quanto a gente tem que aprender. Porque, na verdade, a gente cresceu de famílias, inclusive, que não são cristãs. Como você disse, nós somos a primeira geração de cristãos. E então não vivemos bem, nem mesmo com as famílias de nossos pais, fazendo parte da família de nossos pais. Né? Alguns de nós têm alguns reflexos do que é viver em família. Eu tive 10 irmãos, mas minha mãe teve 23 filhos. Tive os 10 primos que cresceram junto com a gente dentro de casa, a gente tinha que dividir. E era por questão natural, de afinidade, né? Meu pai deixava os primos lá, e todos cresceram juntos, e a gente partilhava todas as coisas. E quem ia dizer a meu pai, então, que meu primo não podia partilhar do que ele queria que meus primos partilhassem, se era ele que sustentava tudo? Então, assim é Deus conosco. Às vezes, a gente fica receioso de partilhar o que tem com os irmãos, hoje na igreja, mas é Deus que está definindo, porque é Deus que vai sustentar todos nós. Então, para nós ainda é limitado, Sérgio. Eu gostaria que você levantasse
esse assunto outras vezes conosco. Até o ponto de que lá em João, 1 João, capítulo 3, ou 1 João, capítulo 3, versículo 16, diz assim, né? Que nisso se prova o amor, que Jesus deu a vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelo irmão. Isso é muito incompreensível, né, para nós hoje, que nós não temos afinidade uns com os outros. Então, hoje eu tenho quase 30 anos vivendo com os irmãos da igreja, eu adquiri afinidade que eu não imaginaria que eu teria, realmente. Então, talvez um dia eu tenha mais afinidade. Mas ainda assim é muito incrível para mim. Né? Obrigado, Zé Augusto. Obrigado. Olha, isso é muito sério, irmãos. Muitas vezes, não vou generalizar, mas muitas vezes os nossos parentes, aqueles que deixamos quando nos casamos, são os principais empecilhos para que a igreja cresça. Às vezes nossos parentes, aqueles que foram nossos familiares mais próximos, que moramos com eles, eles nos grudam tanto, nos colocaram num ritmo tão grande que a gente não consegue tempo para a igreja. A gente não consegue desenvolver um novo relacionamento com esta família na fé, que é a família que vai ser eterna. Às vezes a gente não consegue nem desenvolver um relacionamento entre marido e esposa por causa dos parentes. E tem que tomar muito cuidado. Às vezes tem marido e esposa, já vou te falar, Giovanni, tem marido e esposa que não consegue nem um tempo entre eles. Porque tem que ir na casa da mãe, tem que ir na casa do irmão, tem que fazer isso com o primo, tem que fazer isso não sei para quem, e nunca sai com a esposa. Não gastam tempo com a esposa, não gastam tempo com os filhos. Né? Eu conheço pessoas que cuidam muito mais dos que ele devia ter deixado do que da própria casa. E pior, não leva a sua família para a igreja. A igreja tem que ser o nosso principal núcleo de relacionamento. A igreja é muito séria, irmãos. É muito séria. E eu chego a dizer até, irmãos, que nem nossa esposa, nem nossos filhos devem ser amados mais do que devemos amar Jesus Cristo. O que foi que ele ensinou? Mateus 10. Se você ama sua mãe, seu pai, mais do que a mim, você não é digno de mim. A igreja só vai crescer quando tivermos essa noção do que falamos semana passada sobre comunhão, dividir tudo, e também aprendemos que a igreja que é a sua família. É a sua família, não abandone ela, não deixe de se congregar porque ela é sua família. Fala, Giovanni. Acho que terminou aqui eu que falei mais, né, Giovanni? Não, tranquilo. Pela pergunta da Thaís e pelo comentário da mãe no chat, elas não compreenderam a tua explicação, a separação da família e dos parentes. Deus nunca, Jesus disse, nunca quis que deixasse de amar os parentes. É questão de prioridades. Tanto o irmão acabou de falar, Mateus 10, 37. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. A mais é prioridade. Ele quer que ame o pai, a mãe, os irmãos, os filhos, todos. Mas em questão de prioridade, primeiro vem Deus. Muitas vezes isso acontece, a gente sabe, que nós, por erro no amor, na prioridade, às vezes deixamos de fazer coisas com a família, com a igreja, reuniões, estudos, para dar atenção à família que não é cristã. E é essa prioridade que, olha, vê bem o que tu está fazendo. Por que tu está dando prioridade mais para lá e não para mim? É importante esse momento, aí tem que analisar, por que está dando lá? É importante? Então tá, vai lá, então dá atenção. Em relação ao sustento, que a Testa me perguntou, além em 1 Timóteo 5, 8, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Nós temos que dar atenção, como o irmão falou em Gálatas, ajudar os da família na fé, mas também não esquecer dos parentes e das famílias, porque que exemplo eu vou dar para os descrentes, né, para a família da fé, se eu não ajudo eles também? Então, tem que ajudar. Tanto que Paulo falou a Timóteo, da questão da viúva, olha, antes de trazer o peso para a igreja da viúva, vê se essa viúva não tem filha, se não tem parentes que pode ajudar. Não tem? Então, traz para a igreja, que a igreja vai dar o sustento. Então, não tem que ver, não é para deixar a mãe, um monte de comentário da mãe, não é deixar de amar, deixar de dar atenção, é questão só de prioridade na hora. Exemplo aqui, aos domingos, o meu filho que não é cristão, prioridade é o culto, é a igreja, é almoçar com os irmãos. Ele sabe disso. Ó, tu não é cristão, paciência, meu filho. Agora a prioridade do pai, da mãe, é Deus, é a família, é a igreja. Não deixa de te amar. Mas se te colocar numa balança, vou dar atenção para eles. Essa é a prioridade. E ele sabe disso. Ele entende isso e
nós, como cristãos, temos que ensinar para os parentes que não são cristãos. E a gente percebe muitas vezes, família, eu não fui no culto porque eu dei atenção para o meu filho no almoço, fez aquilo, tal coisa. É essa questão de prioridade que o irmão acabou de falar aqui, que trouxe no estudo. Mas não é esquecer os parentes, não pense nisso. Muito bom, Giovanni, Os comentários obrigado. da mãe, talvez tu possa explicar para ela melhor aí, né? Porque assim, eu aqui eu não estou vendo o chat, né? Porque senão eu não consigo, até porque eu não consigo enxergar muito. Foi muito bom que o Giovanni leu o chat, né, e viu essa questão toda. Mas eu vou deixar a Cleia falar para a gente, tá bom? E a Cleonice também. Mas o Giovanni já respondeu, não tem porque eu ficar respondendo o que o Giovanni já respondeu. Não é deixar de amar, ao contrário, não é deixar de cuidar. Eu ainda falei da parábola do semeador. Mas nós temos que tomar muito cuidado para que as prioridades são aquelas que o Senhor nos deu, né? E tem alguns outros comentários no chat, aí eu vou pedir que alguém daqui a pouco leia para mim, depois da Cleia, para eu saber o que os irmãos estão falando, tá bom? Cleia, pode falar. E mãe é especial, que até Jesus teve mãe. A gente vem da mãe. Vamos ter cuidado com a mãe. Sim, fala, Cleia, pode falar, amigo. Sabe o que eu queria saber? Assim, ó, se a gente tem a mãe cristã, a mãe, o pai cristão, e nós temos que cuidar primeiro dos filhos e do marido, enquanto são solteiros, né? Depois que eles casam e a gente fica sozinha, por exemplo, até sem marido, divorciada ou viúva, aí a quem a gente vai colocar primeiro? Se os filhos não são cristãos? Ficar na família da fé, e se houver alguma necessidade, por exemplo, se um filho meu está passando uma necessidade extrema e tem um irmão também, necessidade de levar num médico, que ele está doente, ou qualquer tipo de necessidade, mas tem um irmão na mesma situação, a quem eu vou fazer o serviço? Muito bom, irmã. Eu posso responder por ela ser membro da congregação Zona Sul? Pode responder sim. Eu tenho uma resposta para mas pode responder. Tia, isso já foi falado até em ensino. No caso da mãe, que os filhos não são cristãos, a igreja orienta mesmo assim a mãe procurar os filhos. Os filhos têm que amar os pais, mesmo não sendo cristão. Na falta, olha, meus filhos não me amam e não têm que me ajudar. A igreja tem que ajudar. Ponto. A outra pergunta qual é? Não, eu perguntei assim, ó, se meus filhos não são cristãos e existe a necessidade, eles têm alguma necessidade que eu... A quem tu vai ajudar primeiro? A igreja ou os filhos? Tu vai ajudar, tu vai ajudar os teus filhos não cristãos, porque a igreja é um corpo, vai dar atenção para esse outro filho, para a igreja. Então, assim, ó, se a Zona Sul, tu tem os teus filhos que não são cristãos, estão necessitados. Mas tem lá o João da igreja que é necessitado. Quem que eu vou ajudar? O João, a Cleia? João ou meu filho? Tia, tu ajuda o teu filho e comunica a igreja que tu ajuda o teu filho e nós vamos ajudar o irmão necessitado. Perfeito, perfeito. Não tenho o que falar. O irmão Giovanni é exatamente isso que a Bíblia ensina. Exatamente isso. Então, eu queria fazer outra pergunta, não sei se está explicado aí, mas eu quero ficar bem claro na minha cabeça. Se, ao invés, por exemplo, eu tenho a minha mãe necessitada, aí tem tem a minha mãe e tem meus irmãos. Mas a minha mãe, eu vou atender primeiro a minha mãe, ou se o meu irmão necessitado, eu vou atender quem? O irmão na fé ou a minha mãe? Irmã, olha só, o irmão Giovanni é a mesma resposta. Cuide da sua mãe, Por quê? Porque a igreja, né? Porque a igreja, ela é grande, ela já tem irmãos cuidando dela. Neste caso, entendeu, minha irmã? Então, assim, aí você se sinta desobrigada com relação à igreja, por quê? Porque tem muitos irmãos ajudando, né? Então, cuide da sua mãe ou de um parente seu, porque a igreja tem muita gente cuidando uns dos outros. Isso é por uma necessidade, tá certo, minha irmã? E aí, olha... Então.
Primeiro, quer dizer, a mãe a gente tem que estar sempre ajudando, porque ela é idosa. Primeiro, não é porque é primeiro, mas é porque a igreja já está cuidando de todo mundo. E isso faz a gente pensar numa coisa que olhe como a igreja é importante. Né? Isso só ressalta, viu, irmã Cleia, o quanto a igreja tem que se cuidar, tem que cuidar dos membros. Então, a igreja cuida da família, das nossas famílias, e na fé, entendeu? Para que se um irmão ou outro tem uma necessidade pessoal lá com seus parentes, ele pode ir lá ajudar eles, porque a igreja já está bem suprida. Né? Deu para entender, Cleia? Deu, só que eu acho assim, ó, é que eu já vi acontecer de tem um irmão precisando até da presença, não é só necessidade financeira. Sim, verdade. Levar aquilo ali. Aí, não posso ir na tua casa, mãe, por causa que eu tenho que ir lá primeiro meus irmãos na fé. Está certo ou está errado? Lembra, Cléia, o que eu estou falando aqui hoje importante, se alguém aconselhou isso pela Bíblia, está errado, né? A gente está falando aqui sobre influência, né? Sobre, por exemplo, a minha família, né? Minha família, meus parentes, seja mãe, seja quem for, que quer que que eu e minha esposa se conduza de uma maneira que eles querem, e isso aqui não pode. Né? Esse é o foco mais importante do nosso encontro de hoje. Não, isso para mim é bem claro. É bem claro, eu sei, eu estou bem consciente disso, a família da gente... Então, é só isso. Mas essa questão de ajudar, de ajudar ou financeiramente, ou com presença, ou com visita, eu acho que a igreja, quando ela está bem estruturada, cuidando, quando a igreja toda é bem cuidada, ela nos dá liberdade de ajudar as pessoas de fora também, não é? Por isso que eu estou ressaltando aqui o reino de Deus. A igreja é o reino de Deus, esta família na fé, ela tem que estar muito saudável. A gente tem que ter a igreja se cuidando mesmo. E isso é um alerta, né? Porque quando a igreja está bem cuidada, quando os membros se amam, se tratam como família, aí um ou outro membro que precisa ajudar alguém de fora pode ir, não tem problema não, que aqui a gente está se cuidando. Agora, o grande problema é esse, é quando os parentes interferem na vida do casal e quando o casal tem mais envolvimento com as pessoas de fora do que com a igreja. O casal está muito envolvido com seus parentes e não está envolvido com a igreja. E isso acontece tanto. Não participam dos eventos. E a gente não pode fazer isso. A nossa família na fé é todo mundo junto. Tem muita coisa para fazer na igreja. Tem muita coisa, tem o envolvimento, tem a visitação, tá certo? Então a gente tem que estar visitando os nossos irmãos, a gente tem que ter essa autovisitação, um tem que estar visitando o outro, porque se a gente não visita os irmãos, quem é que está acostumado a visitar eles? Os parentes. Aí chega um dia, como eu vejo em muitas congregações, e aqui perto tem muito acontecendo isso, que os parentes, os irmãos da igreja preferem estar com os parentes agora no carnaval, resolvendo algumas coisas nesse feriado, do que estar no retiro, do que estar nos outros eventos da igreja. Porque a igreja não se visita. Então, é como se a igreja se tornasse somente um encontro aos domingos. A igreja não é assim. Família tem que estar envolvida todos os dias. Oi, Giovanni. Peço desculpa aos irmãos, a minha mãe postou no chat várias coisas ali. Ela é uma senhora de 80 anos. Ela botou aqui na casa da minha mãe, da minha avó falecida, tinha muitos filhos, primos, mas nós fomos criados a respeitar os nossos pais, que vinha, que falava, a gente ouvia e obedecia. Eram parentes não cristãos, primos, a cultura mudou. E ela é uma pessoa de idade, não compreende isso. Hoje, eu estou com alguns primos aqui, é diferente do tempo da minha mãe, que os primos se visitavam as tias, as avós. Hoje, o mundo é tão corrido que cada família tem seus afazeres, suas coisas, e não tem muito tempo de estar visitando lá tia, tio, como era antigamente, e ela não compreende. Então, eu peço desculpas pelos comentários dela, e até ela saiu do estudo, porque ela não compreendeu a mensagem. Depois eu explico para ela. Tá. Eu não tinha percebido isso aqui, viu? Eu até vou combinar com a Shirley, para na próxima semana a Shirley lendo para mim os comentários. Cada comentário que tiver, a Shirley vai
levantar a mão aqui, vai ler o comentário e a gente pega isso, tá bom? A minha mãe tem 84 anos também, às vezes para ela é muito complicado ouvir algumas coisas. E olha a importância dessa nossa geração. A geração passada, né, até a minha geração mesmo, dos que tem mais de 50 anos aí, era um pouco diferente do que é hoje. Mas, irmãos, essa é a mesma questão quando a gente pergunta assim, e os índios? Alguém já fez essa pergunta? E os índios que nunca tiveram um evangelho, que viviam lá? Né? Essa mesma questão. Olha, Deus não é responsável porque as nações se afastaram dele. Deus não tem culpa se as famílias do passado elas não abriam o evangelho. Deus não tem culpa se a sua palavra foi desviada. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque Deus é justo. O que Deus vai fazer com índios, o que Deus vai fazer com todos, é a justiça dele. Mas nós temos a obrigação de levarmos a verdade para as famílias de hoje. Porque a família de amanhã, os nossos filhos, eles vão falar a verdade que nós mantemos hoje. Perseverar na doutrina, no partir do pão, na comunhão, temos que preservar isso. Não é? Então, não se esqueçam, vamos amar todas as pessoas. Vamos amar todos. Principalmente, a gente tem que amar aqueles que estão lá fora, que não estão na igreja. Mas não se esqueçam, irmãos, nossa família é a igreja. Precisamos nos relacionar mais. Precisamos estar mais juntos na igreja, como uma comunidade cristã, onde Jesus é o nosso Senhor, onde Deus é o Pai de todos. Estou aqui para reforçar que você tem que dar prioridade, como nosso irmão Giovanni muito bem colocou. A prioridade é a família na fé. Prioridade. E a gente tem que educar nossa esposa, nossos filhos e os nossos maridos e tudo a estar priorizando a igreja. Quando eu, minha esposa, os meus filhos não estão priorizando a igreja, nós temos uma família fraca dentro da igreja. Nós temos que fortalecer esses laços em casa e levar para a igreja, que é a nossa família. Eu quero que o meu filho, um dia, ele esteja na família da fé. Porque um dia ele vai sair de casa por casamento, por trabalho, por outras coisas. Entendeu? Ele pode até nem ter muito contato comigo, mas jamais pode deixar de ter contato com a família na fé. Então, vamos pegar isso, fortalecer essa ideia, mas nós precisamos estar juntos da igreja. E minha mãe é de uma família nordestina de 11 irmãos. Para ela também é muito difícil isso. Mas, assim, a gente se acostumou a dar atenção para a igreja. Entendeu? E a mãe do Giovanni, as tias, graças a Deus que hoje em dia eles estão convivendo na família, porque tem pessoas levando eles. E por isso que é muito importante a gente pregar isto hoje. Tá? Não vamos ficar tratando da igreja como se fosse um encontro de domingo. Não vamos tratar a igreja como um local. A igreja é a família que Jesus deixou para que a gente cuidasse e para que cuidasse da gente. Tem que fortalecer isso, irmãos. Senão o reino de Deus não acontece dentro da gente. Tem outra irmã querendo falar. Eu não sei quem foi, a Hilde agora, né? Ou foi a Cleia? A Cleia foi muito sábia em distinguir as condições, viu? Parabéns, glória a Deus, obrigado, Cleia. Hilde. Irmãos, eu no momento eu estou passando por isso e com a graça do Senhor eu estou conseguindo desenvolver bem, dirigir bem. O meu filho precisou de sair da casa onde ele estava, ele está comigo, mas ele sabe que que a hora do meu estudo é a hora do meu estudo. Né? E todos eles, inclusive o meu filho que é monge, ele diz, mãe, se não for te atrapalhar, se eu vou poder ir aí, ou tu pode ficar com a pequenininha, ou tu vem aqui em casa. Todos os três não são cristãos, mas são afastados, mas eu vejo, irmão, que isso depende da nossa posição. Eu sirvo a Deus. Cristo em primeiro lugar para toda e qualquer coisa. Né? Então, eu já me posicionei. Eu estou posicionada.
Se eu precisar de alguma coisa, os primeiros a me ajudar, se puderem, são eles, porque eles são muito atarefados, isso e aquilo. Muito bem. Eu, graças a Deus, até agora, não precisei pedir ajuda, mas eu sou uma mulher que vou fazer no mês que vem, se Deus não me buscar ou não buscar a sua igreja, eu vou fazer 70 anos. Eu trabalho, com a graça do Senhor, eu não tenho uma saúde 100%, mas eu me sinto 100%, e canso, e a minha filha diz, mãe, a pequenininha pode ir para aí e tal, se não for atrapalhar. Então, assim, ó, depende muito, eu priorizei servir ao Senhor. Então, eu quero ir num jantar, eu quero fazer várias coisas, mas, tem esse mas, Deus em primeiro lugar sempre. Então, assim, ó, o que eu estou querendo dizer é assim, ó, não estou me achando abandonada, não estou nada disso. Porque se eu precisar, eu ligo, eu digo, olha, eu preciso que tu venha, e tu vem aqui e me pega, e tu vai em tal lugar, eu sofri uma queda, uma certa feita, eu disse, olha, eu estou indo para o pronto-socorro e tu vai para lá. Ele fez isso. Eu fui pronto-socorro e ele foi atrás. Então, irmãos, assim, ó, Deus é em primeiro lugar na minha vida, sim. Então, diz isso para tua família. Amém. Diz isso. Mostra isso. Não só diz, mostra isso. Entendeu? E assim, então, eles se posicionam. Eu estou ajudando ele como? Ele está morando comigo. Muito bem. Ele vai para o trabalho, ele volta, ele tem a cama dele, eu deixo as coisas de comer. Quer dizer, não está me atrapalhando em absolutamente nada. Porque, primeiro, Deus me ajuda. Segundo, eu não deixo. Quando as pessoas dizem para mim, eu vou te incomodar um pouquinho, tu não vai. Não vai, porque eu não vou deixar e Deus está comigo. Não vai me incomodar. Quando as pessoas dizem assim, eu vou te incomodar um pouquinho, vou fazer, sabe? Como é que é esse incomodar um pouquinho que eu estou dizendo? Eu vou te atrapalhar um pouquinho. Atrapalhar, vamos ver se vai dar mesmo para te atrapalhar. Vou te incomodar. Não, não vai me incomodar. Eu não vou deixar. A minha irmã é super carente. As pessoas perguntam para mim onde é que tu anda. Eu disse, eu estou muito bem. Eu estou muito. Onde é que eu ando? Eu ando na minha casa, eu sirvo ao Senhor e eu não tenho tempo, porque ela é uma pessoa que gruda. Ela te envolve numa teia de aranha de uma forma. Eu estou passando mal. Tu pode vir para cá. Eu quero comprar um fogão. Vamos comprar via online. Mas eu não sei comprar. Tu vem aqui para comprar para mim, vou. Quando der, eu vou. Né? Então, assim, ó, gente, ninguém. O que os irmãos trouxeram aqui não é abandona a mãe, o pai, o filho, o sobrinho. Não é isso. Não é isso. Prioriza o Senhor e quando der, se tu tiver que escolher, escolhe a Deus. Porque Ele sempre te escolhe. Ele te escolhe todos os dias para te abençoar. Ele te escolhe todos os dias para estar contigo. Ele te escolhe sempre. Ele já te escolheu no ventre da tua mãe. Então, pensa isso, o quanto que Deus nos ama. Eu não me sinto abandonada nunca. Eu sou sozinha porque gosto de ser. Eu tenho solitude. Amo ser sozinha. Meu filho está comigo, maravilha. Eu estou ajudando. Quando ele se sustentar nas pernas, que a gente diz, né? Quando se equilibrar, ele vai para a casa dele. Tudo bem. Mas jamais, irmão, jamais. Com a graça do Senhor, com a ajuda do Senhor, eu consigo me posicionar e o Senhor está comigo para me priorizar. Sempre. Amém. Obrigada, irmãos. Desculpa se eu fui longa. Não, Hilde, foi perfeito. Amém. Só me resta, né, reforçar e concluir de que entende, irmãos, a importância da igreja. Entende que a igreja tem que ser a nossa família, a nossa casa. A igreja tem que estar muito unida. Entende? Então, e a igreja não tem espaço para ser servido sempre. A igreja é um lugar que todo mundo deve servir. Ela tem que ser o ambiente que todos nós confiamos. Eu estou reforçando isso, irmãos, para a gente não permitir
né, para a gente não permitir que a igreja seja somente um ponto de encontro. Tem que haver convivência entre os irmãos, para que irmãs como a irmã Hilde, o filho dela e outras pessoas se sintam em casa. Quando eles precisarem de ajuda, eles têm a igreja. Isso é a igreja do Senhor. E esse é o reino pelo qual Jesus orou. Entende? E aqueles irmãos do primeiro século compreendiam muito. Por isso que você vê que a igreja era tão unida. Era a família que acrescentava, que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A gente está num mundo que é tão diferente. O mundo hoje faz tudo para nos impedir de estarmos juntos. Nós não temos tempo, nós estamos distantes, tá certo? Cada um cuidando da sua própria vida, mas está errado, irmãos. A gente tem que vencer o mundo. A gente tem que se esforçar muito para cuidarmos desta família na fé. Né? E não permita que irmãos que não frequentam, não participam, não ajudam, não permita que estes digam que são família, porque não estão agindo como família. Nós devemos cuidar uns dos outros. Como Jesus disse ao pé da cruz, né, para João e Maria. Maria, eis aí teu filho. João, eis aí tua mãe. É essa a ideia do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero agradecer muito aí. Na semana que vem eu vou pedir para a Shirley lendo os comentários, porque a gente vai resolvendo na hora, né? Aí vocês me desculpem se de repente eu passei alguma ideia que não é normal. Mas eu acho que o irmão Giovanni, irmã Hilde, irmão Zé Augusto, irmã Cléia, todos vocês que participaram, acho que ficou claro, né, que em momento nenhum Jesus pediu que não se ame os seus parentes, mas que você priorize a igreja. Tá certo? Priorize. Então, não vamos esquecer disso. Não deixe que os seus parentes te influenciem mais do que a igreja. E a Hilde, em tudo que a Hilde falou, ela nem falou igreja, ela falou Deus é prioridade. E a igreja representa quem aqui na Terra? O próprio Deus, o nosso Pai, né? Muito obrigado a todos. Eu não sei se tem algum irmão que quer mais fazer algum comentário. Acho que já passou bastante, né, da hora. Que, olha, passou 30 minutos, irmãos, e eu não percebi. Mas é muito importante que a gente tenha concluído isso. Aqueles que puderam ficar, eu agradeço muito. Não é muito fácil trazer um assunto assim que a gente está tão acostumado, né, a olhar. Eu tenho um amor pela minha mãe, eu ligo para minha mãe 2, 3 vezes ao dia. Se ela passa mal, eu largo tudo, fecho loja, vou lá buscar. Isso é cuidado. Isso sim. Mas minha mãe sabe que eu sou da família na fé de Jesus Cristo. Né? E ela sabe disso. A minha irmã, meus sobrinhos sabem que eu sou da igreja, que a igreja é a minha família. Mas eu jamais fecho as mãos para não ajudá-los. Mas nisso tudo, a coisa mais importante é que você não... Sérgio, irmãos tem um bocado, mãe só tem uma. Ora. Sim. Mas vamos lá. Então, assim, não vamos nos esquecer de uma coisa. Irmãos, você se sente sozinho, e tem muitos irmãos e irmãs que tem essa solitude que a Hilde falou, né? Que estão sozinhos porque querem tudo, mas às vezes é triste você não ter um marido na igreja, não ter os filhos na igreja. Às vezes você está sozinho na igreja. Então, assim, acolha as pessoas que vivem na mesma situação que você. Porque aí, duas pessoas que sofrem juntas, elas se acolhem. A igreja tem que estar muito atenta a estes irmãos. O que a Bíblia diz, né? A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. A igreja tem que estar muito atenta para os que estão sozinhos ou solitários. A igreja tem que dar muita atenção para a mulher, para a esposa que o marido não é da igreja, para os pais que os filhos não estão na igreja, para os irmãos órfãos, para as senhoras e os senhores de idade que os próprios parentes não os visitam. A igreja tem que ser aquela família perfeita, irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado porque todos nós nos completamos quando abrimos a Tua palavra. Nos ajude, Senhor bendito, a termos essa clareza da igreja. Ajuda a gente a construir esta igreja, esta família na fé, Pai Santo, para que a Sua vontade seja feita. E nos dê amor por aqueles que estão fora da igreja. Nos dê, Senhor, amor, muito amor pelas pessoas perdidas, pelas ovelhas perdidas. E que a gente trate com muito carinho aquelas pessoas, para que eles vejam o nosso bom testemunho. Mas nos ajude principalmente, Senhor,
a construir esta igreja amorosa, carinhosa, verdadeira, justa, para que as pessoas que estão fora, quando olharem para ela, tenham um desejo de fazer parte desta família na fé. Em nome de Jesus. Amém.